Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Luzia Solange. Bom dia com amor, com paz no coração. Eu estava com a intenção de nós lermos Ezequiel aqui também, mas acabou passando o dia de ontem e eu espero que vocês, cada um, leiam na sua casa, porque Ezequiel traz muitas chaves para a gente, tá? Muitas chaves. Nós estamos lendo o livro Coragem de Ser Feliz. Então, eu sempre trago nas minhas mentorias e não deixo de ressaltar que a felicidade, ela não é uma condição, ela é uma decisão, só que é uma decisão de mudança de ambiente. Não adianta você decidir ser feliz e estar com pessoas infelizes ao seu lado. Não adianta você decidir ser feliz e estar num ambiente que não propicia isso, sujo, caído e etc. Por isso é uma decisão de você ter boas pessoas à sua volta, um bom ambiente, bons pensamentos, bons sentimentos, para que te proporcione essa felicidade. Felicidade é uma construção, é uma decisão constante, todos os dias, a cada segundo da sua vida. Está diretamente conectado com o estado de harmonia, de paz, de temperança, de você firmar um compromisso com a luz. Não é possível você estar com um compromisso com a luz e criar discórdia. Não é possível. Isso é uma falácia. Isso é um lugar em que a pessoa ela deseja talvez estar nesse lugar, mas ela verdadeiramente não comunga e não promulga isso na sua própria existência. E não tem meio termo. Ou você está grávido ou você não está grávido. Não existe meio grávido. Ou você está com a luz ou você está com a sombra. E você pode até querer dizer que você está com a luz, mas as suas atitudes e os fatos que corroboram com a sua existência não diz isso. Porque você briga, se desentende, tem mau humor. Mau humor, não é bom humor. Mau humor, mal diz, mal pensa, mal fala. Como é que uma pessoa que comunga com esse lugar e está na luz e está feliz? Por isso precisa de coragem. Porque precisa de mudança na sua vida. Você pode olhar e até apontar. Eu quero atingir essa felicidade. Mas, verdadeiramente, você não tem uma conduta que condiz com esse lugar que você está querendo comungar. É como uma pessoa que fuma e quer deixar de parar de fumar, mas continua fumando. Você continua sendo fumante. Por mais que você promulgue a saúde plena, aquilo que você deve fazer com o seu corpo, que ele deve ser um templo, você continua fumando. Isso é incoerente. Você pode dizer, e é o primeiro caminho, e acho que digno de você dizer, olha, eu quero atingir a luz, mas eu ainda não consegui. Eu mal digo, mal falo, mal penso, eu ainda continuo nessa bendita situação do mal. Mas a partir do lugar em que você realmente queira estar comungando com a luz, você precisa, do verbo precisar, caminhar para o bem dizer, para o bem olhar, para o bem querer, para você mudar a ambiência da sua existência. Senão, nada vai acontecer. Isso precisa de coragem. Coragem de ser feliz. Vamos para mais 45 páginas, dona Luzia Solange. Então, bora lá. Desce o bambu aí. A coragem é contagiosa, assim como o respeito. Jovem, claro, se eu brincasse com os meus alunos, eles poderiam gostar mais de mim. Talvez ficassem bem impressionados e se sentissem mais próximos. Mas se eu descer ao nível de me tornar um amigo para essas crianças, educá-las será ainda mais difícil. É triste dizer, mas essas crianças não são anjos. São mini demônios. Toda vez que eu pego leve, se aproveitam de mim e se sentem no comando da situação, logo saem totalmente do controle. Isso que você descreve não passa de uma fantasia com anjos que nem sequer existem neste mundo. Filósofo, eu criei 2 eu sozinho. E há muitos jovens que não conseguem se adaptar à educação escolar e vêm a este gabinete para uma sessão de aconselhamento. Como você mesmo diz, crianças não são anjos, são seres humanos. No entanto, precisamente porque são humanos, é preciso ser o mais respeitoso possível. Não devemos desdenhar deles nem bajulá-los. Devemos interagir como iguais e ter empatia por seus interesses e preocupações.
Jovem, sinto muito, mas a justificativa para ser respeitoso não me convence. Basicamente, o que você chama de respeitá-los é apenas acariciar seus egos, certo? É exatamente esse tipo de ideia que é degradante para as crianças. Filósofo, parece que você compreende apenas metade do que eu digo. Não estou buscando seu respeito. Quero que você ensine a seus alunos o que é respeito. Jovem, como assim? Filósofo, por meio de sua experiência pessoal, mostre o que é ter respeito. Mostre o caminho para a construção do respeito, que é a pedra angular de uma relação interpessoal. Faça com que eles vejam como pode ser um relacionamento baseado no respeito. Segundo Adler, a covardia é contagiante, assim como a coragem. Naturalmente, o respeito também se torna contagiante. Jovem, a coragem e o respeito são contagiantes? Filósofo, sim, e tudo começa com você. Mesmo que ninguém o entenda ou ajude, você precisa primeiro carregar a tocha e demonstrar coragem e respeito. Sua tocha vai iluminar no máximo alguns metros ao seu redor. Pode parecer que está sozinho à noite em uma estrada deserta, mas a luz que você carrega alcançará os olhos de alguém a centenas de metros de distância. Essa pessoa então saberá que se ela caminhar naquela direção, alguém estará lá, a luz estará lá, o caminho estará lá. Com o tempo, dezenas e depois centenas de luzes se reunirão ao seu redor, luzes brilhando nas mãos de centenas de companheiros. Jovem, que tipo de alegoria é essa? Estou supondo que você quer dizer o seguinte: o papel atribuído a nós, educadores, é o de respeitar as crianças, mostrar-lhes o que é respeito e ensiná-las a respeitar. Entendi direito? Filósofo, sim, esse é o primeiro passo, não só na educação, mas em todo tipo de relação interpessoal. Jovem, nada disso. Não me importa quantas crianças você criou ou quantas pessoas aconselhou, porque você é um filósofo que vive trancado em seu gabinete. Não sabe nada sobre a sociedade ou sobre a escola no mundo real e moderno. Veja, o que as pessoas esperam da educação escolar e da sociedade capitalista não são essas coisas ligadas a caráter pessoal, algum obscuro conhecimento humano, ou seja lá o que for. Os pais irresponsáveis, assim como a sociedade, buscam resultados reais. Caso se errar o lugar onde a educação acontece, então o que procuramos é o progresso escolar. Filósofo, imagino que sim. Jovem, educadores que não produzem melhora no desempenho escolar são considerados inadequados como professores, independentemente de quantos alunos gostem deles. É como um negócio deficitário mantido por um grupo de amigos. Por outro lado, o educador que contribui para o avanço escolar e mantém seus alunos sob controle será aclamado. Mas ainda não chegamos à questão principal. Mesmo os estudantes que foram repreendidos com rigor e de maneira contínua dirão mais tarde: muito obrigado por terem sido tão rigorosos comigo naquela época, e expressarão sua gratidão. Eles reconhecerão que o tratamento rigoroso os fez estudar e que o meu rigor era um chicote amoroso, por assim dizer. Chegarão ao ponto de me agradecer por isso. Como você explica essa realidade? Filósofo, naturalmente, eu diria que essa história é bastante possível. Na verdade, pode-se mesmo considerá-la um modelo de caso perfeito para reaprender as teorias da psicologia adleriana. Jovem, então você está dizendo que isso tem explicação? Filósofo, tendo em mente as conversas que tivemos há 3 anos, vamos nos aprofundar um pouco mais na psicologia adleriana. Há muito a estudar. Sentido social, um conceito-chave da psicologia adleriana, e o mais difícil de entender. O filósofo refere-se a ele como ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Isso requer a habilidade chamada empatia, cujo primeiro passo é se preocupar com as preocupações das outras pessoas. Na teoria faz sentido, mas será que é função do educador entender verdadeiramente as crianças? O filósofo não estaria mais uma vez apenas brincando com as palavras? O jovem olhou fixamente para o filósofo que usava palavras como reaprender. A verdadeira razão pela qual as pessoas não conseguem mudar. Jovem, diga-me, o que eu deveria reaprender sobre Adler? Filósofo, quando você observar o próprio discurso e a própria conduta, bem como o discurso e a conduta das outras pessoas, pense nas metas que eles escondem. Essa é a abordagem básica na psicologia adleriana. Jovem, sei, é a teleologia, certo? Filósofo, você é capaz de dar uma explicação simples sobre isso? Jovem, posso tentar. Independentemente do que possa ter ocorrido antes, nada é determinado pelo passado. Da mesma forma, não importa se houve traumas, porque os seres humanos não são movidos por causas passadas, mas sim por metas atuais. Imagine, por exemplo, que a pessoa diga: meu ambiente familiar era ruim, por isso tenho uma personalidade depressiva. Isso é uma mentira. A verdade é que essa pessoa tem um objetivo, que pode ser: não quero sofrer por me envolver com outras pessoas, e para alcançá-lo, escolhe uma personalidade depressiva, que não se envolve com ninguém. Então, como uma desculpa para ter escolhido tal personalidade, ela recorre a seu antigo ambiente familiar. É mais ou menos isso, certo? Filósofo, sim. Por favor, continue. Jovem, resumindo, eventos passados não determinam o que somos. No entanto, o significado que damos a esses eventos determina nossas vidas. Filósofo, isso mesmo. Jovem, então você está dizendo mais ou menos o seguinte: o que aconteceu na sua vida até agora não tem nenhuma influência na forma como você vive daqui para frente. E também que você, vivendo no aqui e agora, é o único que toma decisões sobre a própria vida. Entendi algo errado? Filósofo, não, você não entendeu nada errado. Nós, seres humanos, não somos tão frágeis a ponto de ficarmos à mercê de traumas passados. As ideias de Adler se baseiam na crença na dignidade e no potencial humano, em que os seres humanos podem exercitar a autodeterminação a qualquer momento. Jovem, sim, sei disso. A questão é que não consigo desconsiderar a força das causas. É difícil pensar em tudo como meras metas. Mesmo que eu tivesse a meta de não me envolver com outras pessoas, teria que haver alguma causa que justificasse essa meta. Para mim, a teleologia não é uma verdade absoluta, ainda que seja um ponto de vista revolucionário. Filósofo, certo. Esta conversa, hoje à noite, pode mudar alguma coisa ou não. A decisão é sua e eu não vou forçar nada. Agora, por favor, escute isto como uma maneira de pensar. Somos seres capazes de autodeterminação a qualquer momento, capazes de escolher novos eus, mas não é tão fácil mudar a si mesmo. A pessoa pode ter um forte desejo de mudança e não conseguir. Por que você acha que isso acontece? Jovem, porque ela não quer realmente mudar. Filósofo, isso meio que resume tudo e está ligado à questão: o que é mudar? Se quisermos extrapolar e usar um termo radical, fazer mudanças é a própria morte. Jovem, a própria morte?
Filósofo, imagine, por exemplo, que você está descontente com sua vida neste momento. Vamos dizer que gostaria de mudar, mas mudar significa desistir do que você foi até agora, negar a si mesmo e nunca mais mostrar essa face, como se estivesse sepultando uma versão de si mesmo. Porque depois de fazer isso, você vai em M renascer. Agora, independentemente do seu nível de insatisfação com a situação atual, você escolheria a morte? Poderia se atirar no abismo escuro? Não é algo fácil de abordar. É por isso que as pessoas não tentam mudar. Querem se sentir bem com as coisas como são. Não importa quanto esteja difícil a vida. Vivem em busca de elementos que rearrem sua situação atual. Jovem 1. Filósofo, portanto, quando alguém está tentando ativamente valorizar o seu eu de agora, que efeito você acha que isso terá sobre o passado dessa pessoa? Jovem, em outras palavras. Filósofo, há apenas uma resposta. Ela resumiria seu passado dizendo: já passei por muita coisa, mas ficou tudo bem. Jovem, para rearrar o momento atual, a pessoa rearra o passado infeliz. Filósofo, sim, as pessoas que você mencionou anteriormente, que transmitem sua gratidão dizendo muito obrigado por ter me repreendido tão duramente naquela época, estão na realidade tentando ativamente valorizar o seu eu de agora. O resultado é que todo o passado dela se transforma em boas lembranças. As palavras de agradecimento endereçadas a você não são suficientes para reconhecer a educação autoritária que tiveram. Jovem, como querem se sentir bem com si mesmas, transformam o passado em boas lembranças. É curioso. Como estudioso da psicologia, essa é uma linha muito interessante de investigação. No entanto, não concordo com suas interpretações. Quer saber por quê? Eu sou a prova. Não me encaixo nesse modelo de jeito nenhum. Até hoje sinto ressentimento por todos os professores rígidos e irracionais que tive no ensino fundamental e no ensino médio, e certo ou errado, não sou grato a eles. Não há nenhuma possibilidade de a minha vida escolar, que para mim, foi como estar em uma prisão, se transformar em uma boa lembrança. Filósofo, deve ser porque você não está satisfeito com o seu eu de agora. Jovem, o que você disse? Filósofo, serei mais direto. Para justificar o seu eu de agora que está longe do ideal, você está pintando todo o seu passado no mesmo tom de cinza. Está tentando pensar nisso como sendo culpa daquela escola, ou porque aquele professor estava lá. E então se cerca de suposições. Se tivesse ido à escola ideal e conhecido o professor ideal, não seria assim. Jovem, você está sendo grosseiro. Em que baseia essas suposições? Filósofo, tem certeza de que estou fazendo suposições? Porque a questão não é se algo aconteceu no passado, mas qual é o significado que o seu eu de agora atribui a esse passado. Jovem, retire isso. O que você sabe sobre mim? Filósofo, olhe, em nosso mundo não existe passado no sentido real da palavra. Ele é apenas uma cor na infinita variedade de tons do agora, cada um com as próprias interpretações. Jovem, o passado não existe neste mundo? Filósofo, exatamente. O passado não é irrecuperável. Ele simplesmente não existe. Enquanto não alcançarmos esse entendimento, não poderemos nos aproximar da essência da teleologia. Jovem, droga, isso é irritante. Você faz suposições e depois diz que o passado não existe. Dispara mentiras inconsistentes à torto e à direito e depois vem com conversa ada. Vou me divertir apontando essas inconsistências. Seu agora decide o passado. Filósofo, realmente é difícil aceitar esse argumento. Mas se você se concentrar nos fatos com tranquilidade, tenho certeza de que vai concordar, porque não há outro caminho aqui. Jovem, bem, a sensação que eu tenho é a de que sua paixão pelas ideias abriu um buraco na sua cabeça. Se você diz que o passado não existe, então como explica a história? Será que seus amados Sócrates e Platão não existiram? Se é isso que está sugerindo, será ridicularizado como inimigo da ciência. Filósofo, a história é uma narrativa continuamente manipulada pelos poderes de cada época com grande habilidade. A lógica dos poderosos diz o seguinte: eu é que sou justo. Todas as cronologias e todos os livros de história são compilações apócrifas com a analidade de provar a legitimidade dos que estão no poder. Na história, o agora é sempre o mais correto. Sempre que uma autoridade é destituída, o novo governante reescreve novamente o passado, mas o faz com o propósito de explicar a própria legitimidade. Portanto, o passado no sentido mais básico da palavra não existe. Jovem, mas filósofo, por exemplo, imagine que um grupo armado de determinado país está planejando um golpe de Estado. Se eles forem eliminados e a tentativa de golpe fracassar, serão difamados nos livros de história como traidores. Por outro lado, se o golpe de Estado for bem sucedido e o governo cair, seus nomes serão lembrados na história como heróis que combateram a tirania. Jovem, isso porque a história sempre é reescrita pelos vencedores? Filósofo, o mesmo acontece conosco como indivíduos. Cada pessoa compila uma história do próprio eu, reescrevendo o passado como quiser para provar a legitimidade do eu de agora. Jovem não, é diferente com o indivíduo. O passado do indivíduo, sua memória, está na esfera da neurociência. Não se meta nisso. Um filósofo desatualizado como você não entende nada desse assunto. Filósofo, no que diz respeito à memória, pense da seguinte forma: inúmeros eventos ocorreram no passado de uma pessoa. Ela, porém, escolhe apenas aqueles que são compatíveis com as metas atuais, atribui significado a eles e os transforma em memórias. Os acontecimentos que contrariam as atuais metas são apagados. Jovem, hein? Filósofo, ok, vou dar um exemplo de meu trabalho como orientador psicológico. Uma vez, um homem que eu estava atendendo se lembrou de um incidente de sua infância no qual um cachorro o atacou e mordeu sua perna. Aparentemente, sua mãe o havia advertido várias vezes: se você vir um cão de rua, que parado, porque se correr ele vai persegui-lo. Então um dia ele se deparou com um cachorro no acostamento da estrada. O amigo que o acompanhava fugiu, mas ele obedeceu às instruções da mãe e com o imóvel. O cachorro o atacou e mordeu sua perna. Jovem, você acha que essa memória era uma mentira que ele inventou? Filósofo, não. Provavelmente é verdade que ele foi mordido. No entanto, alguma coisa aconteceu depois do ataque. Ao longo de várias sessões de terapia, ele se lembrou da continuação da história. Estava curvado de dor após ser mordido pelo cachorro quando um homem que passava em uma bicicleta parou, o ajudou a se levantar e o levou para o hospital. Na fase inicial da terapia, o estilo de vida ou a visão de mundo desse homem parecia pintar o mundo como um lugar ameaçador e as pessoas como inimigas. Para ele, a memória de ter sido mordido por um cachorro era um acontecimento cujo significado era: o mundo é cheio de perigos. No entanto, pouco a pouco, à medida que ele começou a ver o mundo como um lugar seguro e as pessoas como suas companheiras, episódios que conravam essa maneira de pensar começaram a voltar à sua memória. Jovem 1.
Filósofo, você já foi mordido por um cachorro? Ou foi ajudado por outra pessoa? A razão pela qual a psicologia adleriana é considerada uma psicologia útil é este aspecto de ser capaz de escolher a própria vida. O passado não decide o agora. É o seu agora que decide o passado. Aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. Jovem, então escolhemos nossa vida em nosso passado? Filósofo, sim, provavelmente não há ninguém que tenha uma vida sem problemas. Toda pessoa enfrenta dificuldades e experiências tristes, é tratada de maneira intolerável e sofre grandes decepções. Então por que algumas se referem às tragédias como lições ou memórias, enquanto outras permanecem presas a tais eventos e os consideram traumas incontestáveis? Isso não é ficar preso ao passado. A pessoa precisa daquele passado marcado pela infelicidade. Embora possa soar rude, pode-se dizer que ela está se embebedando com o vinho barato da tragédia para tentar esquecer a amargura de um presente infeliz. Jovem, vinho barato da tragédia. Você apenas repete a lógica do mais forte, do vencedor. Não conhece a dor dos oprimidos. Está insultando os oprimidos. Filósofo, não, você está errado. É porque acredito no potencial humano que sou contra me embebedar com a tragédia. Jovem, olhe, não era minha intenção descobrir que tipo de vida você teve, mas acho que comecei a entender. Basicamente, sem nunca ter passado por um grande revés ou enfrentado algo absurdamente irracional, você mergulhou numa lousa nebulosa. É por isso que consegue tratar as cicatrizes emocionais das pessoas como se elas não valessem nada. Você foi muito abençoado. Filósofo, parece que você está tendo dificuldade em aceitar isso. Bem, vamos tentar de outra maneira. Este aqui é um prisma triangular que de vez em quando usamos nas sessões de terapia. Jovem, parece interessante. Por favor, explique. Filósofo, este prisma triangular representa nossa psique. De onde você está sentado, deve ser possível ver apenas 2 dos 3 lados. O que está escrito nesses lados? Jovem, um lado diz aquela pessoa malvada e o outro, coitadinho de mim. Filósofo, certo. A maioria das pessoas que faz terapia começa falando sobre uma coisa ou outra. Elas se queixam da infelicidade que se abateu sobre elas, do ódio por quem as atormenta e da sociedade que as odeia. Isso não acontece apenas na orientação psicológica. Ao conversar com familiares e amigos, ou quando oferecemos apoio a alguém, não é fácil ter consciência do que está em pauta naquele momento. No entanto, ao ver a situação dessa forma, fica claro que se está falando realmente apenas dessas duas coisas. Soa familiar, não é? Jovem, culpar aquela pessoa malvada ou apelar para o coitadinho de mim. Acho que você pode colocar dessa forma. Filósofo, não é sobre isso que deveríamos estar conversando um com o outro. Não importa quanto você busque a aprovação da sua postura em relação àquela pessoa malvada, ou se queixe do coitadinho de mim, mesmo que isso traga algum conforto temporário, não levará a uma solução de verdade. Jovem, então o que podemos fazer? Filósofo, o prisma triangular tem um terceiro lado que está fora de seu campo de visão agora. O que você acha que está escrito nesse lado? Jovem, ei, pare com as adivinhações e me mostre de uma vez. Filósofo, está bem. Por favor, leia em voz alta o que diz lá. O filósofo mostrou um pedaço de papel dobrado em forma de prisma triangular. De onde o jovem estava sentado, podia ver apenas 2 das 3 faces do triângulo. Em uma estava escrito, aquela pessoa malvada, e na outra, coitadinho de mim. Segundo o filósofo, as pessoas ansiosas sempre se queixam de uma coisa ou da outra. Então o filósofo girou lentamente o prisma com os dedos finos e revelou o que havia no terceiro lado, palavras que surpreenderam o coração do jovem. A psicologia adleriana não é mágica. Jovem? Filósofo, leia em voz alta o que está escrito. Jovem, o que devo fazer de agora em diante? Filósofo, pois então está aí precisamente a questão que devemos abordar. O que devo fazer de agora em diante? Não precisamos daquela pessoa malvada nem de algo parecido, muito menos do coitadinho de mim. Por mais que você venha reclamar deles, vou simplesmente ignorar. Jovem, você é desumano. Filósofo, veja, não vou ignorar por indiferença. Vou ignorar porque não há nada ali que mereça ser objeto da nossa conversa. Se eu ouvisse as histórias sobre aquela pessoa malvada ou coitadinho de mim e me solidarizasse com a situação, dizendo algo como deve ter sido difícil ou não é sua culpa, é verdade que você poderia obter um alívio temporário. Talvez até ficasse satisfeito com a sessão de terapia, congratulando-se por ter procurado aquele terapeuta. Mas como isso mudaria as coisas no dia seguinte e nos próximos? Da próxima vez que sofresse, será que não iria à terapia simplesmente para obter mais consolo? Isso não é dependência? É por isso que na psicologia adleriana conversamos sobre o que se deve fazer de agora em diante. Jovem, se você acredita que eu deveria retir sobre o meu de agora em diante, então primeiro preciso saber sobre o até agora. Filósofo, não. No momento você está diante de mim. Basta saber isso, que está diante de mim, e em tese não há nenhuma maneira de eu conhecer seu eu anterior. Repito, o passado não existe. O passado de que você fala não passa de uma história habilmente compilada pelo seu eu de agora. Por favor, entenda esse ponto. Jovem, de jeito nenhum. Você está apenas juntando trechos soltos da teoria e me repreendendo para que eu pare de reclamar. Está usando a lógica da arrogância e da força, sem qualquer consideração pela fragilidade humana, sem nem mesmo tentar compreender essa fragilidade. Filósofo, não é nada disso. Por exemplo, é comum que psicólogos como eu apresentem esse prisma triangular ao cliente e façam o seguinte pedido: seja qual for o tema, por favor, vire o triângulo para me mostrar sobre o que vai falar. Muitas pessoas escolhem o que devo fazer de agora em diante e depois se aprofundam na questão. Jovem, por vontade própria? Filósofo, em outras linhas de aconselhamento, há abordagens do estilo terapia de choque que tentam provocar explosões emocionais ao mergulhar fundo no passado. Mas não há necessidade de recorrer a essas práticas. Não somos ilusionistas nem mágicos. Repito que não há nada de mágico na psicologia adleriana. Trata-se de uma psicologia construtiva e científica do conhecimento humano, que não se baseia em mistérios ou mágicas, mas sim no respeito às pessoas. Isso é a psicologia adleriana. Jovem, uau, você está extrapolando de novo, e ainda por cima usando a palavra científica. Filósofo, é fato. Jovem, está certo. Por enquanto, vou aceitar suas palavras. Agora vamos começar a falar sobre o que considero realmente o maior problema, o meu de agora em diante, meu futuro como educador. Parte 2. Por que negar recompensa e punição?
O diálogo com o filósofo não se encerraria tão facilmente, o jovem percebeu. Ele tinha que admitir. Aquele velho Sócrates era um oponente formidável, ainda mais com todas as teorias abstratas que ele continuava apresentando. Porém, o jovem ainda achava que levaria a melhor no final. Tire a discussão deste pequeno gabinete o mais rápido que puder e leve-a para a sala de aula. Teste-a no mundo real. Não quero criticá-lo de maneira arbitrária. Mas o que ele diz não passa de um monte de teorias fantasiosas, totalmente divorciadas da realidade. E eu quero trazer tudo para o mundo real, para a vida das pessoas. O jovem puxou uma cadeira e respirou fundo. A sala de aula é uma nação democrática. Jovem, neste mundo, o passado não existe. Ninguém deve se embriagar com o vinho barato da tragédia. O único ponto relevante da nossa conversa é: o que deve ser feito de agora em diante? Ok, concordo com essa premissa. O problema que enfrentarei daqui para frente, eu suponho, é o tipo de ensino que devo praticar na escola onde trabalho. É isso que quero discutir agora. Você concorda? Filósofo, com certeza. Jovem, certo. Há pouco você disse que o primeiro passo concreto é: comece com respeito. Minha pergunta é sobre isso. Você acha que agir com respeito em sala de aula resolverá tudo? Ou seja, os alunos deixarão de criar problemas? Filósofo, não será suficiente. Ainda haverá problemas. Jovem, será que terei que gritar com eles? Porque ainda estão se comportando mal e incomodando os outros alunos. Filósofo, não, você não deve repreendê-los. Jovem, então está dizendo que eu devo simplesmente deixar que eles se comportem mal bem debaixo do meu nariz e cruzar os braços? Isso equivale a dizer que um ladrão não deve ser preso e punido, não acha? Será que Adler aceitaria tamanha anarquia? Filósofo, o pensamento de Adler não ignora leis ou regras. Quero dizer, desde que sejam regras criadas por meio de um processo democrático. Isso é um ponto extremamente importante, tanto na sociedade em geral quanto no ambiente da sala de aula. Jovem, processo democrático? Filósofo, sim, pense na sua sala de aula como uma nação democrática. Jovem, como assim? Filósofo, a soberania de uma nação democrática reside em seu povo, certo? Esse é o princípio da soberania nacional, sendo que o poder soberano está nas mãos do povo. O povo, que é soberano, estabelece todas as regras com base no consentimento mútuo, e essas regras são aplicadas igualmente a todos os cidadãos. É por essa razão que eles seguem as regras. Em vez de meramente obedecê-las, o povo pode segui-las de maneira mais ativa porque as reconhece como suas regras. Por outro lado, o que acontece quando as regras são ditadas pelo julgamento solitário de alguém, não com base no consenso entre os cidadãos, e quando, além disso, são aplicadas de forma muito desigual? Jovem, bem, pode apostar que as pessoas não se sujeitarão a isso. Filósofo, então, para reprimir uma revolta, o governante não teria escolha a não ser exercer os poderes tangíveis e intangíveis. Isso é algo que diz respeito não apenas à nação, mas à corporação e à família. Uma organização em que alguém usa seu poder para reprimir baseia-se em uma irracionalidade. Jovem, entendo. Filósofo, o mesmo vale para a sala de aula nação. Lá, o soberano não é o professor, mas os alunos. E as regras da sala de aula devem ser estabelecidas por consenso entre os alunos que são soberanos. Vamos começar por esse princípio. Jovem, como sempre você está complicando as coisas. Então sugere que os alunos tenham permissão para administrar a si mesmos? Nossa escola já tem um sistema regular de autogestão em vigor, com um conselho estudantil, etc. Filósofo, não, estou falando sobre algo mais fundamental. Se, por exemplo, pensarmos na sala de aula como uma nação, então os estudantes são os cidadãos. Qual seria a posição do professor nesse cenário? Jovem, bem, se para você os alunos são cidadãos, imagino que o professor seria o primeiro-ministro ou presidente, um líder. Filósofo, mas há algo que não se encaixa. Você foi escolhido pelos alunos em alguma eleição? Se fosse chamado de presidente sem ter passado por uma eleição, não seria uma nação democrática, mas uma ditadura. Jovem, acho que sim, do ponto de vista da lógica. Filósofo, não estou falando de lógica, mas de realidade. A sala de aula não é uma ditadura comandada pelo professor. É uma nação democrática, na qual cada aluno é soberano. O professor que se esquece desse princípio instaura uma ditadura sem nem sequer se dar conta. Jovem, está insinuando que tenho tendências fascistas? Filósofo, em termos radicais, sim. O fato de ter perdido o controle de sua turma não é problema de seus alunos individualmente. E você está suficientemente qualificado como professor. A situação ali é semelhante à de uma ditadura corrupta. É por isso que ela saiu do controle. Uma organização comandada por um ditador não consegue escapar da corrupção. Jovem, pare de fazer acusações. Baseado em que você faz essas críticas? Filósofo, os motivos são muito claros. Tem a ver com esse sistema de recompensa e punição que você arra ser necessário. Jovem, de que está falando? Filósofo, você gostaria de falar sobre isso, não é? Sobre a questão do elogio e da repreensão. Jovem, é engraçado que você esteja provocando confronto, porque tenho bastante experiência como professor, especialmente em salas de aula. Você vai ter que se retratar dessas acusações tão grosseiras, pode contar com isso. Filósofo, tudo bem, vamos discutir isso a fundo. Não repreenda e não elogie. Jovem, Adler proíbe recompensa e punição. Ele aconselha a não repreender e a não elogiar. Por que Adler defende tal absurdo? Será que percebi a enorme diferença que existe entre o ideal e a realidade? É isso que quero saber. Filósofo, entendo. Só para ter certeza, você acha necessário repreender e elogiar? Jovem, claro que sim. Mesmo que meus alunos não gostem de mim por causa disso, ainda assim preciso repreendê-los. Eles têm que corrigir seus erros. Sim, vamos começar respondendo se é certo ou errado repreender. Filósofo, pois bem, por que não se deve repreender uma pessoa? Talvez seja melhor analisar isso conforme a situação. Primeiro, pense em um garoto que se comportou mal. Pode ter feito algo perigoso, que prejudique outra pessoa ou, ainda, se aproxime de um ato criminoso. Por que diabos o garoto agiu assim? Podemos considerar a possibilidade de que ele não soubesse que era algo ruim. Jovem, como assim não soubesse? Filósofo, vou usar minha história como exemplo. Quando eu era criança, levava sempre uma lupa comigo. Eu encontrava insetos e plantas e analisava tudo com a lente. Passava o tempo todo observando mundos invisíveis a olho nu, absorvido com aquilo, como um entomologista. Jovem, também tive essa fase. Filósofo, mais tarde, porém, descobri um uso completamente diferente para a lupa. Eu capturava a luz do sol através dela e direcionava a um pedaço de papel preto. Não é que o papel começava a soltar uma fumaça e logo estava queimando? Testemunhar esse milagre da ciência que mais parecia um truque de mágica me deixava empolgado. Eu não conseguia mais pensar na lupa apenas como uma lente de aumento.
Jovem, isso era o máximo. Também gostei mais dessa experiência do que ficar rastejando no chão observando insetos. Uma lupa pode nos inspirar a contemplar o poder do sol, até mesmo do universo. É o primeiro passo no mundo da ciência. Filósofo, pois então, em um dia quente de verão, eu estava brincando com isso. Tinha colocado uma folha de papel preto no chão e estava focando a luz com a lupa, como sempre fazia quando avistei, com o canto do olho, uma formiga solitária. Era uma formiga grande e robusta, com um exoesqueleto preto. Eu já estava entediado com o papel preto, então o que dizer com a formiga preta e a lupa? Acho que não preciso ser explícito. Jovem, sei como é. As crianças podem ser cruéis. Filósofo, sim, as crianças muitas vezes exibem esse tipo de brutalidade, matam insetos para se divertirem, mas serão mesmo cruéis? Será que elas andam por aí com comportamento agressivo latente, como diria Freud? Acho que não. As crianças não são cruéis, elas simplesmente não sabem. Não sabem quão valiosa é a vida nem conhecem o sofrimento das outras pessoas. Portanto, há uma coisa que os adultos devem fazer. Se as crianças não sabem, ensine-as. Mas não precisa usar palavras de recriminação. Por favor, não se esqueça deste princípio. Elas não estavam decididas a se comportarem mal, apenas não sabiam. Jovem, você está dizendo que não se trata de agressão ou brutalidade, e sim de um crime decorrente da ignorância? Filósofo, uma criança que brinca nos trilhos do trem pode não perceber que está fazendo algo perigoso. Outra que grita em um lugar público pode não saber que está incomodando. Todo mundo começa sem saber das coisas. Você não acha insensato recriminar duramente uma pessoa se ela não sabe que o que está fazendo é errado? Jovem, com certeza se ela de fato não souber. Filósofo, de adultos como nós espera-se ensinamento, não reprimendas. Com palavras sensatas, sem perder a calma ou levantar a voz. Você consegue agir assim. Jovem, se esse fosse o único exemplo, então você estaria certo. Porque você não vai aceitar de jeito nenhum a própria brutalidade ao matar aquela formiga, certo? Mas essa não é uma linha de raciocínio aceitável para mim. Parece que vai ficar entalada na minha garganta, como um xarope enjoativo. Sua compreensão das pessoas é muito ingênua. Filósofo, o que isso tem de ingênuo? Jovem, crianças que estão na educação infantil são outra história, mas no ensino fundamental elas já têm plena consciência do que fazem. Sabem muito bem o que é proibido e o que é considerado imoral. Pode-se dizer que essas crianças se comportam mal como se fossem prisioneiras da consciência. Elas têm que ser duramente punidas por suas transgressões. Eu gostaria que você parasse com essa dissimulação, parasse de dir que elas são anjos inocentes. Filósofo, de fato, muitas crianças com problemas de comportamento sabem exatamente que aquilo que estão fazendo é errado. Esse talvez seja o caso da maioria. Você nunca achou isso estranho? Elas se comportam de maneira problemática não apenas sabendo que é errado, mas tendo a noção de que serão repreendidas pelos pais e professores. É bem irracional. Jovem, é simplista, isso sim. Elas entenderiam caso se acalmassem e pensassem sobre o que estão fazendo, mas não conseguem agir assim. Filósofo, será que é mesmo esse o caso? Você não vê que lá no fundo elas têm outra mentalidade? Jovem, então elas se comportam mal mesmo sabendo que serão repreendidas? Até as crianças que choram quando são repreendidas. Filósofo, certamente não seria uma perda de tempo e esforço considerar essa possibilidade. Na psicologia adleriana contemporânea, identificamos no comportamento problemático humano 5 estágios, cada um deles com o próprio estado mental atuando em segundo plano. Jovem, anualmente você está entrando na seara da psicologia. Filósofo, você precisa compreender os 5 estágios do comportamento problemático para saber se a repreensão é certa ou errada. Jovem, vamos ouvir então. Quero ver quanto você realmente compreende as crianças e o ambiente educacional atual. O raciocínio do filósofo não fazia sentido algum. O jovem ficou furioso. A sala de aula é uma mini-nação democrática e os estudantes são soberanos. Tudo bem até aí. Mas por que recompensa e punição são desnecessárias? Se a sala de aula é uma nação, não é preciso haver leis. E se há pessoas que descumprem as regras e cometem crimes, não é preciso haver punições. O jovem escreveu os 5 estágios do comportamento em seu caderno e sorriu para si mesmo. Vou verificar se a psicologia adleriana é uma área de estudos realmente aceitável no mundo real ou se engloba apenas um monte de teorias vazias. Qual é o objetivo do comportamento problemático? Filósofo, por que as crianças apresentam comportamentos problemáticos? A psicologia adleriana se concentra nas metas por trás dos comportamentos. Ou seja, pensamos que o comportamento problemático das crianças, não só delas, com todo tipo de metas, tem 5 estágios. Jovem, o fato de ter 5 estágios significa que o comportamento se agrava gradualmente? Filósofo, sim, e esses estágios abrangem todos os tipos de comportamento problemático humano. Sempre que possível, é preciso tomar providências na fase inicial, antes que a conduta se agrave. Jovem, então por favor, apresente o primeiro estágio. Filósofo, o primeiro estágio do comportamento problemático é a necessidade de ser admirado. Jovem, necessidade de ser admirado? Em outras palavras, é como se as pessoas pedissem e me elogiem. Filósofo, isso. Os alunos desempenham o papel da criança bem comportada diante de pais, professores e outros. Assim como a pessoa que trabalha em uma empresa se esforça para demonstrar sua motivação e sua obediência ao chefe e aos colegas mais experientes. Ao fazer isso, ela espera ser elogiada por eles. É aí que tudo começa. Jovem, mas isso não é desejável? Os alunos estão se mostrando produtivos, sem incomodar ninguém. Podem inclusive ajudar outras pessoas. Não consigo encontrar razões para considerar isso problemático. Filósofo, certamente se cada uma de suas ações for analisada em separado, eles podem parecer crianças bem comportadas ou alunos modelo. No caso das crianças que se esforçam muito nos trabalhos escolares e nas atividades esportivas, ou dos funcionários dedicados ao seu trabalho, eles estão se empenhando. Então os outros vão querer elogiá-los. Há um grande obstáculo aqui, no entanto. A meta deles será sempre receber elogios, indo mais além, conquistar uma posição privilegiada na comunidade. Jovem, quer dizer que se os motivos não forem puros, esse comportamento é inaceitável? Que filósofo simplista você é. Mesmo que o objetivo seja receber elogios, eles ainda são estudantes dedicados, não são? Não vejo problema algum nisso. Filósofo, o que você acha que acontece quando os esforços deles não recebem nenhum elogio por parte dos pais e professores, ou dos chefes e colegas de trabalho? Jovem, imagino que eles fiquem insatisfeitos ou até mesmo ressentidos.
Filósofo, certo. Veja, eles não estão fazendo coisas boas, estão apenas querendo ser elogiados. E não há vantagem em se esforçar tanto se não é para ser elogiado ou tratado de maneira especial por alguém. A motivação é imediatamente perdida. Eles adotam um estilo de vida ou uma visão de mundo, cuja mensagem é basicamente a seguinte: só vou me comportar de maneira adequada se alguém me elogiar ou, a não ser que alguém me castigue, vou me comportar mal. Jovem, acho que isso é verdade, mas... Filósofo, outra característica desse estágio é que ao tentar ser bem comportada, com um futuro promissor, a criança começa a se envolver em mentiras, táticas enganosas e outras transgressões. Os educadores e os líderes devem definir metas para as crianças em vez de se concentrarem apenas em suas ações. Jovem, mas se você não elogiar nesse ponto, a criança perderá a motivação e passará a não fazer nada. Em alguns casos, começará até a se comportar de maneira imprópria, não é mesmo? Filósofo, não. Basta ensinar a ela continuamente sobre seu valor, mesmo que não seja uma criança especial, e demonstrar respeito. Jovem, de maneira concreta, como se faz isso? Filósofo, em vez de avaliar sempre se a criança está fazendo alguma coisa boa, volte sua atenção para os pequenos detalhes cotidianos de suas palavras e ações. Depois, concentre-se nas preocupações dessa pessoa e seja solidário com ela. Só isso. Jovem, então voltamos a essa história. Acho que ainda não me sinto confortável com o que é considerado um comportamento problemático, mas vamos em frente. E o segundo estágio? Filósofo, o segundo estágio do comportamento problemático é a necessidade de chamar atenção. Jovem, como assim? Filósofo, isso acontece quando a criança não está sendo elogiada mesmo tendo feito algo bom, ou quando não consegue conquistar uma posição privilegiada em sala de aula, ou ainda se não tem coragem ou tenacidade suficientes para fazer coisas que rendem elogios. A essa altura, ela pensa: tudo bem não ser elogiada, então vou me destacar de outra maneira. Jovem, isso significa que ela vai fazer algo impróprio? Algo que será motivo de repreensão? Filósofo, justamente. Nesse estágio, elas nem pensam mais em receber elogios. Só querem mesmo aparecer. Um aspecto que eu gostaria que você tivesse em mente aqui é que o princípio do comportamento infantil nesse estágio é se destacar, não ser impróprio. Jovem, qual é a vantagem de se destacar? Filósofo, elas querem conquistar uma posição privilegiada na sala de aula, um status de nido na comunidade a que pertencem. Esse é o verdadeiro objetivo. Jovem, em outras palavras, como métodos ortodoxos, do tipo fazer o dever de casa, não funcionaram, o aluno tenta ser especial por outros meios. Em vez de se destacar por ser uma criança bem comportada, ele tenta emplacar como criança mal comportada. Assim, assegura uma posição para si mesmo. Filósofo, exatamente isso. Jovem, eu diria que nessa idade, se você tem um traço de criança mal comportada, aumentam suas chances de ser visto como alguém superior. Então, falando em termos concretos, como eles fazem para se destacar? Filósofo, crianças assertivas tentam chamar atenção por meio de alguma transgressão, ou seja, descumprindo as regras menos importantes da sociedade e da escola. Fazer bagunça na sala de aula, ridicularizar o professor, bombardeá-lo com perguntas, esse tipo de coisa. Mas elas nunca avançam o sinal a ponto de atrair a ira dos adultos. Em geral, são adoradas pelos professores e amigos por serem uma espécie de palhaço da turma. Já as crianças passivas tentam chamar atenção exibindo uma queda drástica no desempenho escolar, esquecendo objetos ou chorando. Elas atraem atenção ao demonstrar incapacidade e assim tentam conquistar uma posição diferenciada. Jovem, mas se ficarem interrompendo a aula a toda hora, ou esquecendo objetos, provavelmente serão repreendidas com rigor. Elas não se importam com isso? Filósofo, se é grande a chance de sua presença ser ignorada, elas preferem a repreensão. Querem ser notadas e ocupar uma posição especial, ainda que por meio da censura. Esse é o seu desejo. Jovem, mas que mentalidade complicada. Filósofo, na verdade, até o segundo estágio as crianças vivem segundo um princípio simples, e lidar com elas não é tão difícil. O respeito nos permite ensinar que não há necessidade de elas serem especiais e que todas têm valor tal como são. É a partir do terceiro estágio que a situação se complica. Jovem, fico me perguntando qual será. Me odeie, desista de mim. Filósofo, no terceiro estágio do comportamento problemático, a meta é se lançar em lutas pelo poder. Jovem, como assim? Filósofo, não se submetendo a ninguém, repetindo provocações e ideias a ando para a briga. Ao vencer essa batalha, cada criança tenta demonstrar a própria força e conquistar uma posição privilegiada. Esse é um estágio muito difícil. Jovem, o que você quer dizer com 10 a ando para a briga? Elas começam a se agredir? Filósofo, a palavra resistência resume bem. Elas provocam os pais e professores e os xingam com palavrões horrorosos. Às vezes ficam furiosas e violentas, ou se envolvem em furtos, fumam cigarros e similares, em transgridem sem hesitação. Jovem, são crianças problemáticas de verdade. Eu me sinto impotente para lidar com esse tipo de criança. Filósofo, as crianças passivas, por outro lado, nos 10 há uma luta pelo poder por meio da desobediência. Por mais que sejam repreendidas com rigor, elas se recusam a estudar ou a frequentar as aulas. Fingem ignorar o que os adultos falam e, apesar de não quererem estudar, não acham que o estudo seja desnecessário. Simplesmente querem demonstrar sua força desobedecendo. Jovem, é irritante só de imaginar. O único jeito de lidar com essas crianças problemáticas é no grito. Elas descumprem as regras, isso me dá vontade de lhes dar uma boa palmada. Se eu não ser isso, significa que perdoei suas transgressões. Filósofo, certo. Muitos pais e professores sentirão raiva e reagirão com repreensões. A questão é que isso nada mais é do que ceder à provocação do outro e se igualar a ele. A criança preparou uma armadilha e você caiu nela. Jovem, o que fazer então? Filósofo, se houver alguma questão legal, trate-a como tal. Em relação a qualquer outra luta pelo poder, no entanto, saia do campo assim que identificar o jogo do adversário. É a única conduta que você pode adotar de imediato. Considere que mesmo sem recriminações, o simples fato de expressar com o olhar que você está prestes a perder a cabeça já o coloca em campo na luta pelo poder. Jovem, e se um estudante dizer algo errado na minha frente? Como devo reagir? Um educador deixaria o aluno sozinho e não faria nada? Filósofo, tenho certeza de que há uma conclusão lógica, mas seria melhor esperar até eu acabar de explicar os 5 estágios para, então, retirmos juntos sobre isso. Jovem, ok, próximo. Filósofo, no quarto estágio do comportamento problemático, a pessoa entra na fase da vingança. Jovem, vingança?
Filósofo, ela decidiu entrar em uma luta pelo poder, mas estava além de sua capacidade. Como resultado, não conseguiu vencer nem conquistar uma posição privilegiada e ganhou o desprezo dos outros. Sofrendo pela batalha perdida, ela se retira temporariamente e planeja sua vingança. Jovem, mas quer se vingar de quem e por quê? Filósofo, é uma vingança amorosa contra quem não reconhece o eu insubstituível, contra quem não a ama. Jovem, vingança amorosa? Filósofo, por favor, tenha em mente que a necessidade de ser admirada, de chamar atenção e de lutar pelo poder expressa o sentimento de carência amorosa que diz: quero que você tenha mais consideração por mim. A questão é que quando a pessoa percebe que seu anseio por amor não será atendido, ela muda radicalmente e parte para o ódio. Jovem, por quê? Qual é a razão de buscar o ódio? Filósofo, a pessoa reage assim: percebo agora que os outros não me amarão. Se é assim que vai ser, então que me odeiem. Prestem atenção em mim, mesmo que seja pela via do ódio. É o tipo de coisa que elas pensam. Jovem, elas desejam ser odiadas? Filósofo, é o que acaba acontecendo. Tome como exemplo as crianças que estão no terceiro estágio, que confrontam os pais e professores e os conclamam para lutas pelo poder. Na sala de aula, elas têm a chance de se tornarem heroínas mirins e de serem celebradas por sua coragem de desafiar a autoridade e os adultos. Mas as crianças que entram no estágio da vingança não são celebradas por ninguém. Odiadas e temidas por pais, professores e até mesmo por colegas de classe. Pouco a pouco elas vão ficando isoladas. Mesmo assim, tentam se conectar com as outras pessoas por meio de um atributo: serem odiadas. Jovem, se é assim, deveríamos que as ignoramos. Basta romper esse ponto de contato que virou ódio, porque então não haverá necessidade de vingança. Dá para descobrir uma abordagem mais sensata, não dá? Filósofo, na teoria isso pode funcionar, mas na realidade é difícil aceitar a conduta delas. Jovem, por quê? Você está dizendo que não tenho paciência para isso? Filósofo, no estágio da luta pelo poder, as crianças desam as pessoas para um enfrentamento direto, justo e honesto. Suas provocações, que incomodam pela linguagem abusiva, estão diretamente relacionadas a seu sentido de justiça. É por isso que elas podem ser vistas como heroínas por seus colegas. É possível lidar com esse tipo de provocação de maneira tranquila. Já no estágio da vingança, não é recomendável enfrentar as crianças diretamente. Elas não estão planejando fazer coisas ruins, apenas repetem condutas que desagradam as outras pessoas. Jovem, consegue me dar algum exemplo concreto? Filósofo, um exemplo óbvio seria o que chamamos de comportamento assediador envolvendo perseguição, uma forma típica de vingança. É a vingança amorosa, focada na pessoa que não ama. Os assediadores têm total consciência de que seu alvo não apreciará seu comportamento. Sabem que dali não resultará uma boa relação, mas ainda assim, traçam planos para de alguma forma criar uma conexão, mesmo que seja pelo ódio ou pela antipatia. Jovem, que tipo de lógica detestável é essa? Filósofo, na psicologia adleriana, a autoflagelação e o isolamento social também fazem parte da vingança. Ao causar danos a si mesma e se desvalorizar, a pessoa acusa o outro dizendo: a culpa é sua por eu ter ficado assim. É natural que os pais se preocupem, e a experiência é realmente devastadora para eles. Mas, do ponto de vista do Ulho, a vingança é um sucesso. Jovem, bem, agora estamos nos aventurando nos domínios da psiquiatria, não é não? Algum outro exemplo? Filósofo, além dos casos que chegam à violência ou à linguagem abusiva, há também muitas crianças problemáticas que se envolvem com gangues de delinquentes ou mesmo com crime organizado. As crianças passivas, por sua vez, lançam mão de outros métodos incômodos de vingança, como abdicar da higiene pessoal ou se entregar a hábitos grotescos que, com certeza, provocarão reações de desagrado nos que estão ao seu redor. Jovem, como devemos reagir a esse tipo de comportamento? Filósofo, se houver alunos assim em sua classe, não há nada que possa fazer a respeito. A meta deles é se vingar de você. Quanto mais você tentar ajudar, mais eles vão agredi-lo com palavras e ações, pois encaram isso como uma nova oportunidade de vingança. Nesse momento, a única saída é solicitar ajuda a alguém que não tenha nenhum envolvimento ou interesse pessoal, como um professor de outra turma ou uma pessoa de fora da escola, inclusive especialistas como eu, por exemplo. Jovem, mas se esse é o quarto estágio, ainda falta um, certo? Filósofo, sim, há um último estágio que é ainda mais difícil do que a vingança. Jovem, explique por favor. Filósofo, o quinto estágio do comportamento problemático é a prova de incompetência. Jovem, o que é isso? Filósofo, tente se colocar na pele da criança que está no quinto estágio. Embora tenha feito de tudo para garantir um tratamento especial, nada saiu como você planejou. Seus pais, os professores, até mesmo os colegas de classe, ninguém passou a odiá-lo como você gostaria. Você não consegue se destacar na sala de aula nem em casa. O que faria nessa situação? Jovem, eu provavelmente desistiria. Porque não importa o que eu faça, não consigo obter o reconhecimento de ninguém. Acho que pararia de me esforçar. Filósofo, de qualquer jeito, seus pais e professores reclamariam que você precisa estudar mais e começariam a intervir em várias coisas, como seu comportamento na escola e seu relacionamento com os amigos. Tudo porque querem ajudar, é claro. Jovem, não é da conta deles. Se eles fossem capazes de fazer a coisa certa, já teriam feito há muito tempo. Eu preferiria que não se importassem. Filósofo, você não conseguirá fazer com que entendam isso. As pessoas ao seu redor querem que você se esforce mais. Elas sabem que você é capaz e têm a expectativa de que mude por esforço próprio. Jovem, o que estou dizendo é que esse tipo de expectativa é um grande estorvo. Adoraria que me deixassem em paz. Filósofo, é justamente isso, essa sensação de não espere mais nada de mim, que tem a ver com a prova de incompetência. Jovem, então o que uma criança no estágio 5 está dizendo é: não espere nada de mim porque eu sou incompetente. Filósofo, sim, ela começa a se desesperar, despreza a si mesma e acredita que não consegue resolver nada. Assim, a M de evitar um desespero ainda maior, tenta se afastar de todos os trabalhos escolares. É como se anunciasse a quem estivesse por perto: isso é para mostrar que sou incompetente, então não me deem mais nenhuma tarefa. Não tenho capacidade de concluí-la. Jovem, as crianças fazem isso para não se magoarem mais? Filósofo, isso mesmo. Se elas pensam: talvez eu consiga dar conta, quando assumem um trabalho mas não chegam a concluí-lo, a sensação é de que deveriam ter decidido desde o início que não havia como serem bem-sucedidas. Deveriam simplesmente ter desistido. Seria bem mais fácil dessa maneira, e não precisariam se preocupar com a decepção futura.
Jovem, dá para entender a sensação. Filósofo, então elas tentam provar de todas as formas que são incompetentes. Agem como se fossem completas idiotas, fazem tudo lentamente e param de tentar realizar até mesmo as tarefas mais fáceis. Por M, convencem até a si mesmas de que são idiotas. Jovem, alguns alunos dizem que são burros. Filósofo, se eles são capazes de expressar isso, estão provavelmente zombando de si mesmos. O comportamento bobalhão das crianças no quinto estágio parece o de alguém que sofre de uma doença mental. Sempre que elas se agram tentando fazer algum trabalho ou repetir sobre algo, imediatamente acionam o freio e então, de maneira pessimista, rejeitam as tarefas e as expectativas dos que estão ao seu redor. Jovem, como devemos interagir com essas crianças? Filósofo, a mensagem delas é: não esperem nada de mim, não liguem para mim e até desistam de mim. Quanto mais os pais e professores tentam ajudar, mais extremas são as provas de incompetência que essas crianças oferecem. Infelizmente, não há nada que você possa fazer. A solução é recorrer a um especialista, porque mesmo para um profissional, o caminho de prestar assistência a crianças que entraram no estágio da prova de incompetência é muito difícil. Jovem, não há muito que os educadores possam fazer por elas. Filósofo, na verdade, a maior parte dos comportamentos problemáticos vai até o terceiro estágio, de luta pelo poder. Portanto, o papel dos educadores é fundamental para impedir que esses comportamentos progridam até o quinto estágio. Se houver punição, o crime deixa de existir. Jovem, os 5 estágios do comportamento problemático compõem, de fato, uma análise interessante. Primeiro, você busca ser admirado. Em seguida, faz de tudo para chamar a atenção das pessoas e, quando isso não funciona, envolve-se em lutas pelo poder, que depois descambam para uma vingança abominável. Por último, transforma sua própria incompetência em um espetáculo. Filósofo, e tudo isso parte da sensação de pertencimento, ou seja, da meta de assegurar uma posição especial na comunidade. Jovem, certo. Essa é uma linha de raciocínio muito ao estilo da psicologia adleriana, que é focada na relação interpessoal. Vou aceitar essa classificação. Mas você esqueceu que deveríamos estar discutindo se repreender é certo ou errado. Veja bem, eu pus em prática essa educação adleriana de não repreender. Esperei que meus alunos percebessem que eu não estava repreendendo ninguém. E o que você acha que aconteceu com a turma? A sala virou um jardim zoológico, um lugar completamente sem regras. Filósofo, por isso então você optou pela repreensão. Repreender mudou alguma coisa? Jovem, se eu grito bem alto com os alunos quando eles estão fazendo barulho, a situação se acalma imediatamente. Se os repreendo quando se esquecem de fazer o dever de casa, assumem uma expressão pensativa. Mas isso não dura. Logo começam a bagunçar novamente e não entregam os deveres. Filósofo, por que acha que eles fazem isso? Jovem, estou lhe dizendo, é por causa de Adler. Foi um erro começar as aulas sem dar broncas. Desde que passei a agir com calma e a permitir tudo, os alunos me menosprezam e pensam: não precisamos nos preocupar com esse cara ou ele vai deixar que a gente faça qualquer coisa. Filósofo, teria sido diferente se você tivesse repreendido a turma desde o início? Jovem, claro que sim. Esse é o meu maior arrependimento. Em tudo na vida, a sua forma de agir no começo determina todo o restante. No próximo ano, se eu for designado para uma turma diferente, vou gritar com os alunos desde o primeiro dia. Filósofo, entre seus colegas de trabalho, mesmo os mais experientes, há pessoas muito rígidas, não há? Jovem, sim. Ninguém chega a aplicar castigos corporais, é claro, mas vários professores sempre gritam com os alunos e usam um linguajar severo em sala de aula. Eles investem pesado em encarnar o papel de professor malvado. Acho que podemos dizer que são professores exemplares. Filósofo, isso é estranho. Por que esses professores estão sempre gritando? Jovem, por quê? Porque os estudantes fazem coisas erradas. Filósofo, se a repreensão fosse eficaz como abordagem educacional, bastava fazer algumas advertências logo de início para pôr N ao comportamento problemático dos alunos. Por que esses professores acabam sempre repreendendo? Por que precisam fazer cara feia e falar alto? Você nunca achou isso estranho? Jovem, eles fazem isso porque as crianças são impossíveis. Filósofo, não, você está errado. Essa é a prova incontestável de que a repreensão não é eficaz como abordagem educativa. Mesmo que você venha a repreender com rigor desde o início do próximo ano letivo, a situação não será diferente da atual. Poderá, na verdade, piorar. Jovem, piorar? Filósofo, a esta altura você já deve ter entendido que há uma expectativa implícita de repreensão no comportamento problemático das crianças. Elas querem ser repreendidas. Jovem, querem levar bronca do professor? Gostam disso? Você fala como se elas fossem masoquistas. Pare de brincar com isso. Filósofo, eu não diria que as pessoas gostam de ser repreendidas, mas há uma sensação de realização heroica em poder dizer a si mesmo: eu usei algo especial o suficiente para ser repreendido. Para esses, a repreensão é a prova de que são seres especiais. Jovem, discordo. Antes de ser um aspecto de psicologia humana, é uma questão de lei e ordem. Há alguém fazendo algo errado na sua frente. Independentemente do objetivo dessa atitude, essa pessoa está violando uma regra. É natural puni-la por isso. Caso contrário, não se manterá a ordem pública. Filósofo, você acha que a repreensão ajuda a manter a lei e a ordem? Jovem, exatamente. Não é que eu queira repreender meus alunos, muito menos puni-los, isso é óbvio. Quem gostaria de fazer esse tipo de coisa? Mas a punição é necessária para manter a lei e a ordem e também como medida de dissuasão. Filósofo, o que você quer dizer com dissuasão? Jovem, vou dar um exemplo. Um pugilista, quando está no ringue mesmo encurralado, sem saída, nunca dará pontapés ou tentará empurrar seu oponente, não importa o que aconteça, porque ele sabe que será desqualificado se fizer algo desse tipo. Portanto, a punição grave representada pela desqualificação dissuade da violação da regra. Se a aplicação da punição for inconsistente, ela deixa de funcionar como um dissuasor e a luta de boxe vira outra coisa. A punição é o único elemento de dissuasão do crime. Filósofo, esse exemplo é interessante. Então, por que punições tão graves como as repreensões cotidianas em sala de aula não funcionam como dissuasores no ambiente da educação? Jovem, cada um tem uma opinião sobre isso. Os professores mais experientes relembram os velhos tempos em que os castigos corporais eram permitidos. Eles dizem que à medida que as punições foram ficando mais leves, elas perderam sua função de dissuasão. Filósofo, sei. Agora vamos investigar um pouco mais a fundo porque a repreensão não é eficaz na abordagem educativa.
O jovem refletiu sobre os 5 estágios do comportamento problemático apresentados pelo filósofo. De fato, continham verdades que correspondiam a avaliações precisas da psicologia humana e ofereciam sinais da grandeza de Adler. Ainda assim, o jovem pensou consigo mesmo: sou o único adulto responsável na minha sala de aula e cabe a mim dar o exemplo de como se vive em sociedade. Em outras palavras, se não houver punição para quem comete erros, a ordem social cairá por terra. Não sou um filósofo que usa teorias para tratar as pessoas como joguetes. Sou um educador responsável pelo futuro das crianças. Esse peso, essa responsabilidade com as pessoas que vivem no mundo real, não é algo que o filósofo consiga enter. Violência em nome da comunicação. Jovem, então por onde começamos? Filósofo, vamos supor que uma discussão sobre algo trivial se transforme em uma briga violenta entre 2 alunos em sala de aula. O que você faria com os 2? Jovem, nessa situação, eu não iria repreendê-los em voz alta. Em vez disso, ouviria os 2 com tranquilidade para entender os pontos de vista e depois de acalmá-los, perguntaria: por que vocês começaram a brigar? Ou, por que estavam se agredindo? Filósofo, o que acha que eles responderiam? Jovem, bem, acho que seria algo como: ele disse tal e tal coisa e eu simplesmente me descontrolei, ou ele fez uma coisa horrível comigo. Filósofo, o que você faria? Jovem, eu deixaria os 2 falarem o que quisessem, constataria quem errou e depois faria com que este pedisse desculpas ao colega. Ou melhor, como em qualquer disputa os 2 lados cometem erros, eu na verdade faria com que eles pedissem desculpas um ao outro. Filósofo, eles ficariam felizes com isso? Jovem, obviamente, é provável que os 2 preferissem defender suas versões do que aconteceu, mas se eles conseguissem pensar talvez, em parte, a culpa seja minha, eu deixaria para lá. Conforme o ditado, numa discussão, os 2 lados têm culpa. Filósofo, entendo. Agora imagine se você tivesse aquele prisma triangular. Jovem, prisma triangular? Filósofo, sim. Num dos lados está escrito: aquela pessoa malvada, em outro: coitadinho de mim, e no terceiro lado: o que devo fazer de agora em diante? Preste atenção nos alunos enquanto eles observam o prisma, da mesma forma que nós, terapeutas, fazemos. Jovem, não entendi. Filósofo, pense nos motivos dos estudantes para brigarem. Ele disse isso e aquilo, e ele fez uma coisa horrível comigo. Quando você analisa essa situação pelo prisma triangular, não equivale aos lados: aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. Jovem, acho que sim. Filósofo, você está perguntando aos alunos apenas sobre a causa. Por mais que se aprofunde nisso, tudo o que conseguirá serão desculpas e recusem assumir a responsabilidade. O que você deve fazer é se concentrar nos objetivos deles e pensar com eles: o que devo fazer de agora em diante? Jovem, o objetivo da briga, não a causa? Filósofo, vamos analisar isso passo a passo. Antes de tudo, nós, humanos, normalmente nos comunicamos por meio da linguagem, certo? Jovem, sim. Neste exato momento, você e eu estamos fazendo uso dela. Filósofo, então o que você consideraria ser a meta ou objetivo da comunicação? Jovem, eu diria que é transmitir a intenção, o que está na mente da pessoa. Filósofo, não. A transmissão nada mais é do que a porta de acesso à comunicação. O objetivo não é chegar a um consenso. A transmissão não tem significado por si só. Somente quando há entendimento do conteúdo que está sendo transmitido e alcança-se o consenso é que a comunicação faz sentido. Portanto, estamos conversando com o objetivo de chegar a um ponto de consenso. Jovem, ok, mas está demorando muito. Filósofo, precisamos de muito tempo e esforço para chegar a um consenso por meio da comunicação baseada na linguagem. As demandas egoístas de cada lado não são facilmente aceitas pelo outro. Pelo contrário, é preciso se municiar de material convincente como dados objetivos. Além disso, em termos de certeza e eficácia imediata, é algo bem insatisfatório, considerando-se os custos envolvidos. Jovem, é exatamente como você diz, torna-se cansativo. Filósofo, a pessoa que está achando essa conversa cansativa, ou que percebe que não tem a menor chance de vencer a discussão, faz o que a essa altura? Por acaso você sabe? Jovem, imagino que ela não recuará, não é mesmo? Filósofo, no now, o meio de comunicação que ela escolherá é a violência. Jovem, veja só, é aí que você faz a conexão? Filósofo, ao recorrer à violência, a pessoa impõe suas demandas sem perder tempo ou fazer esforço. É possível levar uma parte a se curvar à outra. A violência é um meio de comunicação fácil e barato, mas antes de considerá-la moralmente inaceitável, é preciso dizer que se trata de uma conduta bastante imatura. Jovem, você quer dizer que a violência não deve ser rejeitada por uma questão moral, mas sim porque é uma conduta boba e imatura? Filósofo, sim. Os padrões morais mudam de acordo com a época ou a situação. Julgar os outros apenas por suas orientações morais é extremamente perigoso. Afinal, houve fases em que a violência foi estimulada. Então, o que devemos fazer? Nós, seres humanos, temos que voltar ao básico. Precisamos amadurecer. Não devemos com ar na comunicação imatura que é a violência. Temos que procurar outras formas de nos comunicarmos, independentemente da causa da violência. Se é algo que você ou a outra pessoa disse, ou se é a atitude provocativa de um dos dois. A violência tem um único objetivo. Em vez de abraçá-la, deveríamos nos perguntar: o que devo fazer de agora em diante? Jovem, eis um ponto de vista interessante sobre a violência. Filósofo, você parece agir como se isso dissesse respeito apenas a outra pessoa. O que estou falando também se aplica a você. Jovem, de jeito nenhum. Não aceito a violência. Pare de fazer acusações bizarras. Irritar-se e repreender são sinônimos. Filósofo. Bom, nós terminamos mais essa parte no dia de hoje. Já foi 45, pouco mais de 45 páginas, 47 páginas. Encerrando essa leitura. Algum comentário, Luiz Marcelo, Jussara, acho que estava com a gente, está com a gente. Só um segundo. Ok.
Estou só ouvindo. Oi, Solange. Bom dia, Jussara, tudo bem? Tudo, meu amor, tudo bem. Depois eu vou falar contigo, Isso, vamos conversar. tá? Tá bom, Você tem eu um chamo tempinho? você. Tá, me chama. Tá bonito seu cabelo, hein? Gostei bastante. Obrigada, deu uma mudadinha aqui. É, cortou na lua cheia, né? Isso. Eu vou cortar o meu também. Bom, é interessante duas coisas, né? Ele relaciona com Adler, né? Adler é uma das cabeças pensantes, ou uma das referências que nós temos na pedagogia. Ele traz essa questão de... Bem interessante o que ele ressalta, de que a egrégora que manda, a egrégora que forma a lei, é um país que forma suas leis. E você tem os governantes, poder legislativo, judiciário ou executivo, que cumpre aquilo que foi criado pelo país como um todo. Isso pode ser dentro de uma sala de aula. Isso é pedagogia básica. Quando você vai trabalhar com a criançada, você cria as leis. Você pergunta para elas o que pode e o que não pode fazer aqui. Elas vão falando, você vai colocando na lousa. E se fizer isso aqui errado, qual é a consequência? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Isso aqui está tudo estabelecido pela própria egrégora. O líder só vai direcionando as coisas. Isso é um pensamento humanista. Esse é um pensamento que pensa na humanidade, que é Adler, né? E a forma com que ele faz isso como uma entrevista, né? Respondendo, eu gosto dessa forma, né? Eu queria falar sobre a violência aí com as crianças, e por que as crianças querem chamar a atenção dos professores, da sociedade, da família, de uma forma agressiva, e que você pensa que a criança é chata, é ruim, mas é chamando a atenção para algo que ela não sabe expressar, ela não aprendeu a expressar. Ela está expressando dessa forma. Não é que ela não aprendeu a expressar de outra forma, mas essa é a forma dela estar expressando. E se ela está expressando uma violência e uma agressividade, significa que ela está recebendo uma violência e uma agressividade em casa. A criança é uma esponja. Simples assim, ela está modelando algo diferente. E não cabe uma repreensão. Cabe a consequência criada pela própria egrégora. A consequência está lá. Agora você vai conversar sobre aquilo. Por isso é importante, na transgressão, o perdão, não necessariamente o perdão está ligado com a graça concedida. Assim, não, eu estou pensando aqui, não seria assim uma maneira de, como a criança não conhece o mundo, ela chega, né? Ela chega a um ambiente diferente. E se nós deixássemos essas crianças perguntarem o que ela realmente está querendo saber? Porque aos 5 anos, me parece, aconteceu comigo assim, meu filho me perguntava por quê, para quê, por quê, justamente essas perguntas. E dentro do que ele me perguntava, eu começava a tentar respondê-lo, né? Porque eu acredito que essas crianças também têm coisas novas, a gente aprende muito com as crianças, né? Até o Senhor Jesus falou que aquele que se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, eu acredito que existe um reino dos céus dentro das crianças.
e que a gente, adultos que já está aqui cheio de casca, né? Temos que observar e aprender também. Isso sempre. Quando a gente fala de uma pedagogia humanista, fala de Adler, fala de Maslow, enfim, de Piaget, todos esses caras, nós estamos falando justamente disso, de entender o professor, entender o universo que aquela criança traz para dentro da sala de aula. Ela traz um universo. Pensar que uma criança com 5 anos de nada, 5 anos de idade não sabe nada, isso é uma inocência. Ela sabe muito, Sim. mas ela sabe muito do universo dela. E ela vai aprender com o universo das outras crianças ali. E o professor vai aprender com todos aqueles universos, com a troca daqui. Ora, mas tem uma coisa que ela não sabe, que é o que esse mundão aí é. Quais são as regras desse mundão? Como ela se portar nesse mundo? Como ela... Então, a função... Um minuto, Jussara, por favor. Desculpa. A função do professor, naquele momento, é ser um facilitador, não um complicador. E isso, qualquer educador, pode ser o professor, pode ser o pai, a mãe, o responsável. A função do educador é não atrapalhar o caminho da pessoa, é facilitar o caminho dela. E trabalhar com o universo que ela tem, mas criando regras. Criando regras. Ter uma escutativa, com certeza. Ter uma escutativa para essa criança, para esse adolescente, para esse ser humano. Uma escutativa. Mas, ao mesmo tempo, ensinar que ele também precisa de uma escutativa para escutar os seus colegas. Que ele tem um universo e que agora ele está entrando em contato com vários universos. E está entendendo o que é o amor e o que é o rigor. Entendendo as duas coisas. É isso que a criança vem aprender, uma das coisas, né? Dentro de uma sala de aula que tem um coletivo, e um coletivo que ele vai viver. Ele não vai estar naquela bolha o tempo todo na casa dele com o pai e com a mãe. Sim, o que você queria trazer, Luciano? Eu já perdi um pouquinho do que eu estava pensando, mas é assim, eu não estudei, assim, não li alguma coisa, não sou nem pedagoga, não. Mas a sua explicação ajuda bastante, né? Essa que você fez. Mas eu fico pensando se tudo é novo, né? E cada criança é um indivíduo. E dentro daquele ditado, né, que diz que cada cabeça é um mundo, não seríamos nós que iríamos aprender com essa criança? As duas vias. Por favor. As duas vias, Sara. Sim, sim, mas porque que assim nós daríamos voz a esse novo. Mas isso não é discussão, Jussara. Isso é assim que tem que se dar mesmo. Tem que estimular a criança a falar, deixar ela trazer as suas referências. Mas a gente não deixa, não. A gente é muita gente. Pode olhar a sociedade. Eu. Você, talvez a sociedade como um todo, o sistema educacional não dá voz à criança, adolescente, etc. Abafa. Porque quer controle, uma série de coisas, não sabe lidar com isso. Tem uma série de coisas por que isso não se dá. Mas isso não é uma discussão, o que você está trazendo. Isso é o que tem que acontecer. A criança tem que ter voz, ela tem que ter uma escutativa, nós temos que ter uma escutativa. Precisa estimular essa criança a falar, porque tem alguns que falam mais, outros não falam nada. E pela própria natureza, não tem nada a ver com os pais ou com os educadores que estão à volta dela. Ela, por natureza, não fala. Então, você tem que estimular com que ela fale. Você vê aqui, o que eu fico falando o tempo todo no Aliança Ativa, nas mentorias, no Aliança 559, façam a bendita pergunta, e ninguém pergunta. Eu estou dando voz ou não estou dando voz às pessoas? E por que elas não utilizam a sua voz? É por causa porque o que acontece... Não, sem desculpa, Jussara, sem desculpa. Não utiliza porque não utiliza.
porque se acha tolo. Entende? E tem que utilizar sempre. Mas, Luiz Marcelo, eu te amo. Não, Eu te amo. Eu te amo como pessoa, eu escuto você, mas isso vai se multiplicando, entendeu? A cada dia que passa vai se multiplicando. vai ampliando a consciência. As pessoas precisam ampliando a ampliar. consciência. Percebe? Então é isso que eu estou fazendo aqui, porque nós estamos nós três aqui e falando ao vivo, mas isso está gravado. E um monte de pessoas vão escutar isso depois. Entendi. E as pessoas precisam entender, não dá para a gente olhar desassociado. Você foi uma criança, eu fui uma criança. E hoje nós somos adultos. E isso se replica. Então parece assim, mas ali acontece, aqui não. Não, filho, não, cara pálida. Aqui também está acontecendo agora, independente de eu ter 54 e você 69. Repete, e você tem 5. É complicado. Né? Percebe? Porque é o mesmo lugar. Não importa se você tem cronologicamente mais idade. Isso, inclusive, não dá para saber aquela criança de 5 anos, qual é a idade da alma dela. A minha filha mais velha, por exemplo, tem uma alma de 2.000 anos. É porque, sabe o quê? Eu não sei. Eu acho que assim, eu acredito que todo mundo tem algo para aprender do outro. E sempre. Mas ninguém... Né? É sempre. Mas os adultos já vêm com a cartilha pronta, armado. A gente já vem com as crianças armadas. E, às vezes, essas armaduras não nos dá a abertura de aprender com o novo, que é tão genuíno, tão virgem, que é a criança. E aí a gente vai dificultando a vida. Né? É o que eu estou vendo agora na hora que eu estou falando. Entende? Porque a gente não pode nem... eu não vou ter mais filhos. Né? Não vou ter mais filhos. Só se eu gerar... Talvez netos. Mas eu faria talvez isso. Netos. Hã? Talvez você tenha netos. Sim, com certeza terei netos, mas eu não serei os pais. Não importa. Você vai ter a sua função de vó com aquela criança. Você vai encontrar crianças. Você vai encontrar crianças. O que nós lemos hoje na palavra? O que nós lemos hoje na palavra? Você cuidou de mim. Você me deu roupa. Você me visitou. Você, mesmo estando preso, você fez isso. Eu nunca vi você. Como eu cuidei de você? Se você cuidou do pequenino, a mim você cuidou. Sim, a gente vai depender dessa relação, né? Dessa relação com você vai encontrar com crianças o tempo todo, mas eu estou te dando uma outra chave. Não são só as crianças, são todos os seres humanos. Todos os seres humanos, independente da sua idade cronológica. Precisa dar ouvido, precisa escutar o outro. E precisa estar numa ambiência que te escutem também. Senão não funciona. É disso que nós estamos falando aqui. Eu abri hoje falando sobre isso. Coragem de ser feliz. Felicidade é uma decisão, não é uma condição. Só que a decisão é de mudar a sua ambiência. Porque não adianta você decidir ser feliz e estar com um monte de gente infeliz à sua volta. Não adianta você pregar a escutativa, mas não ter pessoas que escutem e nem você escutar os outros. Isso não se dá com a criança de 5 anos, isso se dá nas relações humanas, independente da idade. Regras, troca, experiência, como é que é a sua vida, como é que é a minha. Vão ter pessoas que vão entregar mais num determinado momento da vida do que o outro. Isso é normal. Tem pessoas que vão ser mentores, que vão ser guias, que vão ser mestres de determinadas pessoas, ou de um grupo de pessoas.
porque vai atingir uma maestria, seja na dança, seja na palavra, seja onde for. Mas vai estar sempre aprendendo. Tem sempre alguém acima e alguém abaixo. Sempre está nessa função. Coragem de ser feliz. Mudar ambientes. Eu acho que realmente o nascer já é uma coragem, né? Uhum. Porque você sai do útero e você já começa vivenciando todas essas coisas. Cada um no seu tempo, né? Eu ouvi a professora do meu filho falar quando eu era bem pequena e disse assim, ele fez um comentário lá dele que eu não lembro o quê. Aí eu fiz uma pergunta para ela, ela disse, calma, dona Jussara, a senhora espera porque cada um tem sua idade biológica. Eu entendi isso, que cada um tem um tempo, do seu próprio tempo, né? De absorver, de aprender qualquer coisa, de ser ou existir. Mas Você, ela tem que ouvir, ela tem que realmente viver em grupo, escutar todo mundo, olha, você vê que né? situação, olha que situação que uma pessoa se encontrava e a abordagem que eu fiz a ela e que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Uma pessoa de mais de 70 anos, ela já tinha sido cuidada por um mestre que foi meu mestre, foi meu facilitador e um dos maiores e melhores psicólogos que existe ou já existiu no Brasil. Esse cara é muito fera. Vou preservar todos os nomes aqui, porque não muda nada. Ela foi cuidada por essa pessoa há 25 anos. Ela cruzou comigo dentro de uma formação e pediu para que eu cuidasse dela. Só por aquilo, eu olhei e falei assim, uau. Falei, meu, isso aqui é muita honra para mim. Você tem certeza que você quer que eu cuide de você? Quero. Tá bom. Então vamos começar o processo terapêutico. Ok. O grande conflito dela era com o sobrinho. Um sobrinho que virou um filho dela. Por uma circunstância toda da vida, foi morar com ela. Só que esse sobrinho passou a se drogar e ter uma vida completamente torta. E não tinha o que ela fizesse para endireitar o cara. E o cara estava lá 40 anos dentro da casa dela. Só dando trabalho na história. Tirou o cara da sarjeta, quase morto. É uma história, uma doideira. Essa pessoa tinha 3 cachorros e ela não teve nenhum filho. 13? 3 cachorros. 3 cachorros. E ela cuidava daqueles cachorros como filho. Não tinha tido filho e cuidava dos cachorros como filho. E um dia eu perguntei para ela, porque ela estava dizendo, meu sobrinho não sai do quarto, fica lá enfurnado no quarto. Está lá de graça com uma menina e etc. Não produz, não trabalha, tarará, reservou toda a cartinha. Eu peguei e falei para ela, por que você cuida tão bem dos seus cachorros e não cuida do seu sobrinho? É verdade. Ela ficou olhando para mim, meio que entendeu, meio que não entendeu. Falei, a pergunta que você está na sua cabeça é, mas ele não é um cachorro. Eu disse para ela, o que difere um ser humano de um animal? A consciência. O livre-arbítrio de agir para lá ou para cá.
Condição de você não ser reativo, como um cachorro ou um animal é, porque você é um ser pensante. Aí eu pergunto para você, todos os seres são seres pensantes? Seres humanos? Todos os seres não agem pela reatividade? Todos Não, os seres são realmente conscientes? Então, pera um pouquinho. Eu perguntei para ela. A condição do seu sobrinho está mais para animal ou está mais para ser humano? Como é que você quer exigir de um ser que não é humano? De um ser que é reativo, que vive como um animal? Essa é a realidade. Você pode querer outra coisa, pode idealizar outra coisa. Você pode dizer que ele está desperdiçando a potencialidade dele, a encarnação dele, você pode dizer o que você quiser. Mas a realidade é que ele é um animal, num corpo humano. Se você passar a cuidar do seu sobrinho, que nem você cuida dos seus cachorrinhos, tudo vai dar certo. A rédea tem que estar na mão do que está liderando, né? Mas a escuta é muito importante, porque aí dentro daquilo que a criança pergunta, a pessoa se coloca, né? O limite, a regra e tudo. Mas no final, quem vai fazer a escolha é a própria pessoa, né? Sempre. Sempre é assim, né? Claro, livre-arbítrio. É isso que a maior dádiva de Deus para a gente foi o livre-arbítrio. É isso que cria o mover. É o livre-arbítrio. E Ok, aí a gente tem o dever cumprido. E por quê? A gente também não pode ficar com culpa, porque a gente tem que dar conta da nossa vida também, né? não é por isso que a gente não precisa estar com culpa. Primeiro que culpa não serve para porra nenhuma. Obrigada. É um saco de pedra nas costas, não serve para nada. Então, substitui a palavra culpa por responsabilidade. A responsabilidade. Aí fica fácil. Eu não preciso ter a responsabilidade pelo outro, mesmo quando ele é pequeno. A responsabilidade é do sustento, é de fazer o que ele não pode fazer por ele durante um tempo. Mas é compreender que tão logo ele possa fazer por ele, ele tem que fazer por ele, não sou eu. E essa é uma falha dos pais. Porque fica fazendo pelo outro o que não é dele, de responsabilidade dele, sim do outro. Quando o meu filho... Transferir a responsabilidade com consequência. Simples. Consequência. Durante uma idade, não tem consequência. É um bebê, faz cocô nas calças. Tem outra condição de fazer? Não. Ele faz cocô nas calças. É uma fralda, você tem que limpar a bunda dele o tempo todo. Ele não tem consciência da onde fazer cocô. Agora, tem 4 anos, já tirou a fralda, vai lá, faz cocô nas calças. É a mesma situação? Não. Um beijo, um abraço. Até a próxima leitura. Valeu, gente. Tá certo, um abraço para vocês. Tudo de bom para vocês. Bom dia.